Enquanto você discute se dá para pagar tudo esse mês, alguém acabou de reajustar a própria verba sem pedir sua opinião. Não é aumento de salário, é verba. E verba, curiosamente, nunca aperta. Hoje a pergunta não é se é legal, é se é justo. Nos últimos anos, reajustes em verbas de gabinete e estruturas administrativas do Congresso avançaram de forma silenciosa. Percentuais que parecem pequenos quando vistos isoladamente, mas que representam milhões quando somados no orçamento público. Enquanto isso, o salário mínimo segue sendo reajustado com extrema cautela, sempre tratado como um risco para a economia. Cada centavo é discutido, cada impacto é calculado, cada aumento vem acompanhado de alertas sobre responsabilidade fiscal. Mas essa lógica muda quando o assunto é a própria estrutura do poder. Verbas de gabinete são apresentadas como instrumentos técnicos, recursos necessários para o funcionamento do mandato. E, em teoria, são mesmo. O problema começa quando esses reajustes acontecem de forma recorrente, sem o mesmo rigor aplicado ao rendimento da população que sustenta esse sistema. A diferença não está apenas no valor, está no discurso. Para quem vive do salário mínimo, aumento é tratado como concessão. Para quem vive do orçamento público, reajuste é tratado como ajuste administrativo. O argumento costuma ser o mesmo: inflação, custo de vida, manutenção da estrutura. Mas essas justificativas raramente são aplicadas com a mesma empatia quando o debate envolve quem vive com o básico. A pergunta que fica não é se parlamentares devem ter estrutura para trabalhar. A pergunta é por que essa estrutura cresce em ritmo diferente do país real. Por que a máquina pública se reajusta com mais agilidade do que a renda da maioria? Quando se discute salário mínimo, fala-se em impacto nas contas, nas empresas, no mercado. Quando se discute verba parlamentar, fala-se em eficiência interna. São dois pesos, duas narrativas, dois mundos que quase não se tocam. O mais curioso é que esses reajustes raramente geram comoção dentro do Congresso. Muitas vezes passam rápido, de forma simbólica, técnica, burocrática. Não há grandes debates públicos, não há explicações detalhadas para quem paga a conta. E é aí que mora o incômodo. Não é sobre números isolados, é sobre prioridade, é sobre mensagem, é sobre o que o Estado sinaliza quando cuida melhor de si mesmo do que de quem o sustenta. Quando o reajuste da própria estrutura é tratado como natural e o reajuste do mínimo como ameaça, algo está desalinhado. Não juridicamente, talvez, mas moralmente. A política deveria representar o país real, mas quando a realidade de quem decide se distancia demais da realidade de quem vive com pouco, decisões passam a parecer frias, técnicas e desconectadas. O problema não é o reajuste em si, é a comparação, é a falta de simetria, é a ausência de um princípio simples. Se o país aperta o cinto, o poder deveria apertar junto, porque quando isso não acontece, a mensagem é clara. Mesmo que ninguém diga em voz alta, alguns sacrifícios são coletivos, outros são opcionais. Esse tipo de decisão não gera revolta imediata, gera algo mais perigoso: descrença. A sensação de que o esforço nunca é distribuído de forma justa, de que o sistema sempre encontra um jeito de se proteger. E quando a população começa a perder a sensação de justiça, perde também o vínculo, a confiança, o interesse. E isso cobra um preço alto no longo prazo. Pensar sobre isso não é ser contra a política, é exigir coerência. É pedir que as regras que valem para quem vive com pouco também orientem quem vive do poder. Talvez o problema não seja o reajuste, seja a distância entre quem decide e quem paga. Quando o sacrifício nunca chega nos mesmos lugares, não é ajuste, é escolha.
Eu sou o Bolt. Não falo com quem espera, falo com quem faz.